Elas valorizam e dão todo o charme ao ambiente. A madeira sempre foi o ponto-chave de uma decoração. Mas com tanta diversidade no mercado, o difícil é saber qual delas escolher na hora de executar um projeto. No último dia 8, a ABD, Associação Brasileira de Design de Interiores, realizou uma palestra para apresentar as grandes tendências. Tem diversas espécies de madeiras, né, que hoje estão se utilizando. A gente tem o carvalho, o ash, o rovery, nogueira. Aqui no Espírito Santo a gente utiliza bastante a peroba mica, a IP, né, bastante madeira aí de muito boa qualidade. Essas que você citou, qual que você percebe que tem uma maior aceitação entre os capixabas? Entre os capixabas, a peroba mica, sem dúvida, eu acho que ela é campeã dentro desse mercado. Mas a gente tem percebido bastante a entrada aí do mercado do carvalho, o carvalho americano. A gente percebe que tem uma grande tendência em relação às cores também, né? Dentro dos ambientes, não importa qual, desde um quarto, uma cozinha. E a gente possui uma cartela bem ampla de cores, que isso dá uma versatilidade bastante interessante. Desde os tons mais vibrantes, os tons mais neutros, aí os nudes que estão bastante presentes, cor Fendi, né? Então essas cores aí que estão sendo bastante utilizadas aí. Se engana quem pensa que a madeira está em alta somente na indústria moveleira e projetos de decoração. Na construção civil, esse material tem aparecido cada vez mais. E uma madeira com alta tecnologia e resistência foi apresentada aos designers de interiores durante a palestra. O amaru. O amaru é um clone de eucalipto, onde se trabalha uma madeira ideal para construção civil. E essa madeira hoje a gente trabalhou o que é ela? Torneada. Então, um torneado, o que eu facilito? Eu facilito o padrão. Então, eu tenho 11, 13, 15 de diâmetro, de ponta a eixo, onde consigo fazer um sistema construtivo melhor. Agora, tem uma questão que todo mundo se preocupa quando se fala em madeira na construção civil, que é a questão da durabilidade, do acabamento, em termos assim, dos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Só que hoje já existem tecnologias que ajudam a aumentar a vida útil da madeira na construção. Nós vamos trabalhar em duas frentes agora para que as pessoas possam entender. Uma é o tratamento industrial. Então essas madeiras são madeiras industrializadas. Por quê? Porque elas passaram por um processo de tratamento industrial que cupim e broca não vão atacar essas madeiras. Segundo, os acabamentos. Como eu aplico um acabamento, quantas demãos eu dou, que intervalo que eu dou, se tem uma textura na minha parede, como eu removo essa textura. Um projeto de construção civil que tenha madeira, obviamente, sem sombra de dúvidas, que ele fica muito mais charmoso. E em termos financeiros, a pessoa consegue também ter uma economia? Sem dúvida, eu acredito que se ela não tiver uma economia, ela vai estar muito mais próxima de um preço se ele utilizasse por outro material. Mas tem um elemento que você disse que fala muito, né? A madeira, ela te dá um charme, ela te dá um glamour na construção civil. Então uma obra que tem elementos construtivos ou elementos decorativos em madeira, ela se torna muito mais bonita, aconchegante, a madeira te dá essa proximidade, né? Porque o que acontece? O sistema construtivo, ele te facilita, não você... Quando você pensa em casa de madeira, você pensa em casa totalmente em madeira. E esse sistema não, você pode ter parede em concreto, você pode ter uma parede em vidro, ter prédios com esquadrias em madeira, com estrutura em madeira, e ela ser muito bonita e aconchegante. Posso dar diversos exemplos. Quando você vai, por exemplo, a Blumenau, tem muita estrutura de prédios com madeira. Você pega um hotel, por exemplo, de primeira linha, o Hotel Fasano em São Paulo, todas as esquadrias são em madeira. A montanha-russa do Hopi Hari, e tá lá um parque de diversão com uma montanha-russa todinha em madeira. Já tem muita segurança, né? Sem dúvida nenhuma.
A Rita Garajal, ela é presidente da Associação Brasileira de Design de Interiores e ninguém melhor do que ela para falar sobre a aceitação dos capixabas em relação à inovação de madeiras. Os capixabas, eles estão de braços abertos para receber as novidades para dentro de casa? Braços não, portas, né? Portas abertas. Com certeza, a importância dessa palestra para nós hoje é porque essa informação é super importante. É todo elemento que a gente trabalha, são todas as inovações que eles estão propondo, porque isso é simplesmente a matéria mais importante do nosso trabalho, os efeitos que a gente produz, a utilização de madeiras, sabe, as madeiras verdadeiras, que são as lâminas, que são o que a gente pretende para dar um acabamento melhor no nosso trabalho. Você imagina que tem horas que o verniz é fosco, tem horas que o verniz é alto brilho, e a gente tem que acompanhar essas tendências. Então, Milão determina, eles hoje já estão trazendo lâminas que parecem vidros, entendeu? Lacas que parecem vidros e com resistência. Os capixabas são exigentes? Muito. Os clientes são exigentes, mas a gente é mais ainda.